hoje eu quero falar sobre real estate, falar sobre imobiliária, sobre locação, como ter um application bem sucedido na imobiliária, o que você poderia considerar e o que você não deve considerar na hora de fazer suas aplicações. E para quem não sabe, a gente vai mudar de casa. Então a gente mora aqui na Austrália, nós moramos em Melbourne desde janeiro de 2018 e quase 3 anos, e nesses quase 3 anos a gente morou só em 2 lugares diferentes. 3, na verdade, mas um foi um Airbnb que a gente ficou só 10 dias quando a gente chegou. Vamos começar do começo para não fazer confusão na cabecinha de vocês. Conversando primeiro sobre os tipos de acomodação. Quem chega na Austrália, geralmente ou fica em residência estudantil, ou fica em casa de família, ou procura um hostel, procura um hotel ou Airbnb ali para ficar esse período de inicial que está chegando, que não sabe muito bem onde estão as coisas, que precisa se situar e precisa conhecer a cidade. Na Austrália, você só consegue alugar alguma coisa, uma casa, um apartamento, se você faz inspeções pessoais dentro desse lugar. Tem algumas exceções, claro, mas a maioria, ele só permite que você envie um application quando você já fez essa inspeção. Você olhou mesmo fisicamente, você foi naquele lugar, você olhou a casa, você viu o estado que estava a casa, não vai ter nenhum tipo de reclamação. E é por isso que as pessoas pegam essa casa ou esse apartamento, seja lá o que for, essa acomodação por um período pequeno para chegar na cidade, conhecer, escolher um pouquinho o bairro, começar a fazer essas inspeções e aí sim aplicar para seu próprio apartamento, sua própria casa, sua própria acomodação. Aqui na cidade de Melbourne, ela é um pouquinho complicada essa questão do real estate, apesar de que por conta do Covid as coisas mudaram um pouquinho, então ficou um pouco mais fácil e um pouco mais barato, pelo menos durante essa questão do Covid. Agora que a gente tá com 0 casos já, tipo, mais de 5 dias consecutivos, as coisas já voltaram ao normal e aqui é muito competitivo e tem gente de todo quanto é lugar do mundo com todas as rendas e suportes financeiros e tipos de emprego diferente. E como no Brasil, uma imobiliária vai olhar se esse futuro locatório tem dinheiro, tem emprego, qual que é a duração do visto dele, porque qual que é o sentido de você alugar uma casa, um apartamento para um estudante internacional que tem uma duração de visto de 6 meses, sendo que a maioria dos contratos são de 1 ano, tá? Tem alguns poucos que são 6 meses. Acaba que das coisas que foi até o que a gente viveu foi morar 1 ano, nosso primeiro ano a gente viveu num estúdio, na verdade era uma residência estudantil, que eram 33 estúdios dentro de um condomínio. Então, como que funcionava? Era mais ou menos uns 15 a 20 metros quadrados, mais ou menos, eu não lembro de cabeça. Dentro desse estúdio tinha um banheiro, tinha uma cozinha que era um corredor muito parecido com com cozinha de apartamento no Brasil, sim, bem pequenininha. Saindo dessa parte, você já vinha pro quarto que já era integrado com a sala. Aí tinha a cama, não tinha sofá, tinha uma mesa porque era uma residência estudantil, então eles achavam que era muito importante ter uma mesa ali de estudo, uma mesa de escritório. Então tinha essa mesa fixa, bem grande, e umas prateleiras em cima, né, como se fosse uma estante em cima dessa mesa. Não tinha varanda, a gente não tinha lugar de pendurar roupa. Então, apesar de ter uma lavanderia no subsolo, que era onde era a garagem, uma lavanderia onde a gente pagava toda vez que a gente queria lavar roupa, se eu não me engano, na época eram uns $3 para lavar, $2 para secar. Então, cada vez que a gente ia lavar roupa, a gente gastava $5. Tinha fila, porque eram 33 apartamentos para usar ali as máquinas, acho que eram 3 máquinas de lavar e 3 máquinas de secar, mas constantemente algumas máquinas estavam quebradas e aí a gente tinha que esperar 1 ou 2 máquinas no máximo para conseguir usar. E ficava aquela coisa, né? Então a gente tinha hora para lavar roupa e hora para buscar roupa também. Porque se você não buscasse a sua roupa lavada ou seca e deixasse lá muito tempo, a pessoa não tinha paciência nenhuma. Então várias vezes eu via a roupa das pessoas do lado de fora da máquina, a pessoa simplesmente recolhia e deixava do lado e colocava a roupa dela para lavar. Então era assim que funcionava. A gente pagava um valor bem acessível, porque Melbourne é um dos lugares da Austrália com o preço de aluguel mais alto, ele só perde realmente para Sydney, em conta de questão de valores de aluguel, só que ele era um pouco mais afastado da cidade. Então a gente morava num bairro do norte, que era mais ou menos uns 40 minutos de tram da City. Para quem está um pouquinho mais familiarizado com o transporte público em Melbourne, sabe que aqui a gente tem o tram, que é como se fosse o bonde, né? Aquele
trem, ônibus que anda nos trilhos, na verdade, né, como se fosse um trem, e anda também com aquela eletricidade em cima. Então isso se chama tram. Tem o trem, que é o metrô, e tem o ônibus, né, que vai aí para os lugares mais afastados da cidade. Então a gente morava 40 minutos com esse bondinho, com esse tram. E assim, era um pouquinho trabalhoso, porque quem já veio para a Austrália ou tem uma noção de Austrália, o verão australiano é bem pesado. Então, quando faz 40 graus e você tá num bondinho um pouco antigo, que não tem ar-condicionado, você só depende da janela e esse tram tá cheio, bem complicado. É bem desafiante conseguir respirar e ficar lá dentro, e a gente ficava assim, tipo, meio que uma vida dentro desse transporte público. Então a gente ficou meio que traumatizado com isso, então foi uma das coisas que a gente falou, não queremos mais morar em lugar que dependa de ônibus, porque apesar de ser mais pontual do Brasil, algumas regiões o ônibus demora muito para passar e acaba muito cedo, então a gente também não queria depender mais de tram, a gente queria morar perto do metrô, que é o mais regular, o mais rápido e onde leva os lugares mais distantes, vamos dizer, da cidade de Melbourne. Então a gente começou a procurar outro lugar. A gente viu, desde o Brasil, na verdade, eu tinha visto um bairro chamado Saltiara, que é o sul do Yara. Yara é o Yara River, é o rio que tem aqui em Melbourne, que corta a cidade inteira. Então ela fica bem na parte sul desse rio e ele é apenas 7 minutos de trem, né, do metrô, do transporte público da City, do centro da cidade, que é onde ficam as escolas, que o pessoal estuda, é onde fica coisas super famosas, vários cafés, restaurantes e vários eventos que acontecem também na City. Aqui nesse bairro, ele tem outras coisas que a gente achava que era importante, a gente queria muito morar perto desses lugares, que realmente essa região é onde tudo acontece de Melbourne, vamos dizer assim, as coisas mais, os maiores eventos. Então a gente está muito perto do Albert Park. O Albert Park é onde tem a corrida de Fórmula 1, então todo ano tem corrida de Fórmula 1. Esse ano não teve por conta do Covid, a gente tinha até chegado a comprar o ingresso e a gente recebeu em reembolso. Mas em março tem a Fórmula 1, que é muito pertinho daqui. Estamos perto do Royal Botanic Garden, que também é um dos cartões postais aqui da cidade de Melbourne. Então tem muita coisa para fazer e o bairro em si tem toda a estrutura. Então tem vários supermercados perto da estação de metrô, que era o que a gente queria. Então é 8 minutos andando da nossa casa até a estação do metrô, que a gente pode ir pro centro da cidade, que é os 7 minutos que eu falei, ou por qualquer outro lugar. Tem vários cafés, vários restaurantes. A vida noturna também é muito agitada nesse bairro, né? Tem um bairro um pouquinho assim, o segundo bairro, que é o Prahran, ele é outro bairro aqui próximo, ele tem até balada, tem pub, tem um monte de coisa, assim, tem uma vida noturna bem agitada, e todos os fast foods, e tem, sim, muita opção de coisa. Então, quando a gente viu a proximidade do centro da cidade, que era para ficar perto da escola, ficar perto do meu trabalho, e também todas as coisas, assim, que aconteciam ao redor do bairro, que ia poder oferecer pra gente a qualidade de vida que a gente ia ter aqui, a gente falou, não, vamos definir esse bairro, eu quero morar nesse bairro. E desde o Brasil eu já tinha, se você abre o mapa da cidade de Melbourne e dá um zoomzinho assim para ver quais são os bairros que estão ao redor da City, que normalmente o estudante internacional, quando ele chega, ele quer morar perto da City, que é porque ele está estudando inglês, que vai todos os dias para a escola, então fica melhor. Então a gente olhou assim, então parece lá Salfiara, a gente viu a característica do bairro. Fica também, é um dos bairros mais caros de Melbourne, tem muito milionário que mora aqui, constantemente a gente vê Ferrari e Tesla estacionado aqui na rua. Moramos também perto de um outro bairro assim super tradicional, que é o bairro de Toorak, que é também aqui pertinho, e tipo, não que isso tenha influenciado ou mudado em nada a nossa vida, porque assim, o padrão de vida dessas pessoas e os lugares que eles vão são totalmente diferentes do que a gente vai, mas a gente tá morando num dos melhores bairros de Melbourne. Então assim, somando tudo isso, por isso que a gente escolheu morar aqui em Salfiara. Porém, eu só falei os pontos positivos, né? Lógico que um bairro bem localizado e perto de tudo isso que eu falei, ele não ia ter um preço muito acessível. Então a gente mora num apartamento com um quarto só e uma suíte, né? Então o banheiro é dentro desse quarto. A gente tem uma varanda também, então a gente tem um balcone, mas assim, ele é super apertadinho, ele cabe a nossa churrasqueira e só isso, e a pessoa que tá fazendo churrasco lá na varanda, geralmente é o Fernando e ninguém mais. Então essa é a nossa realidade.
já por quase 2 anos, que a gente mudou em dezembro de 2018 pra cá. Então, agora em dezembro vai fazer 2 anos que a gente mora no mesmo endereço. E a nossa intenção era ter mudado já o ano passado. Quando fez 1 ano de contrato, a gente queria muito ter saído daqui. Só que não deu certo, né? A gente não conseguiu se programar e aí a gente não tinha dinheiro para dar um bonde, para ver outra coisa. A gente acabou renovando esse contrato e o dono da casa, ele não quis fazer um contrato mês a mês, ele, né, não quis seguir essa regra. Ele fez a gente assinar um contrato por mais 1 ano e aqui estamos finalizando esse nosso 2º ano morando nessa casa. Bom, por que que a gente quis mudar de casa? Se o bairro tem tudo isso, né? Todas essas características, todas essas coisas boas, por que que a gente quer sair daqui? Bom, a primeira coisa, óbvia, é a questão de espaço, né? A gente não tem outro quarto, então se um dia a gente quiser receber alguém para dormir em casa, a pessoa tem que dormir no sofá da sala. E tem essa questão também do banheiro ser dentro do quarto, então todo mundo tem que passar constantemente por dentro do nosso quarto, o que faz o nosso quarto sempre ter que estar arrumado, o que não é ruim, mas, né, tira ali um pouco da liberdade. Minha mãe sempre falava, quarto ninguém entra, quarto é uma coisa muito íntima, então acaba que todo mundo tem que entrar dentro do nosso quarto para ir no banheiro. Não que é uma coisa que eu me incomode, mas se tivesse um banheiro fora do quarto, pra mim seria o ideal, que é o que a gente tá acostumado no Brasil, né, gente? Assim, se for ter uma suíte, tem um outro banheiro do lado de fora, não somente o banheiro dentro do quarto. Acabou que a gente olhou o apartamento e a gente se apaixonou pela vista que tem esse apartamento. Não que eu tenha vista pra praia ou que eu tenha vista pra coisa, na verdade eu tenho vista pra muitas árvores e muitas casas, só que a gente consegue ver muito céu, então postei já durante esses 2 anos várias fotos maravilhosas de pôr do sol que eu vi aqui, nessa janelona que eu tenho aqui, com essa varanda, então foram momentos assim inesquecíveis. Só que a gente precisava mais de espaço. E não era só o espaço de ter um quarto a mais ou de não ter o banheiro dentro do quarto. Era um espaço também na cozinha, por exemplo, porque a gente não tem muito armário na cozinha. Então a gente teve que comprar uma prateleira de ferro para conseguir colocar os nossos condimentos, né, panela de pressão, essas coisas, para usar como despensa, e Tupperware, essas coisas estão em lugares todos espalhados e que me dá um trabalho enorme quando eu tenho que pegar uma panela lá em cima do balcãozão ou pegar um potinho lá embaixo. Então eu tenho, sabe, que fazer muitas manobras para conseguir pegar as coisas. Eu não tenho lugar para guardar as coisas direito. E também ficou muito apertado porque eu, cabeçuda, na hora que a gente olha a casa vazia, eu falo, nossa, a casa é super espaçosa, né? Dá pra fazer muita coisa. Eu acabei comprando uma mesa de 6 cadeiras, comprando um sofá bem grande, então ficou mais apertado ainda. Talvez se eu tivesse uma mesa menor, um sofá menor, eu tivesse tido mais espaço, né? Com certeza eu teria tido mais espaço. Mas como eu comprei tudo grande, a gente ficou aí nesse apertamento por 2 anos. Né? Vai fazer agora 2 anos. E outra coisa também, né? Roupa de cama. Então a gente tem, por exemplo, cobertor, tem edredom, que a gente vai comprando algumas coisas conforme o tempo passa e a gente não tem lugar nenhum para guardar isso. Então a gente vai empilhando isso, árvore de Natal, a gente vai empilhando isso dentro do guarda-roupa, que deveria ser somente roupas e sapatos, sei lá, bolsa, alguma coisa assim. Então tem tudo que a gente tem, tá dentro do guarda-roupa, e acaba que toda vez que a gente quer pegar uma coisa, cai tudo em cima da gente, e é tipo horrível. E a porta também, a porta do guarda-roupa, ela é de correr, mas ela não corre assim com muita facilidade, então eu acabo tendo que ficar com as portas, com o guarda-roupa sem porta, só com a porta encostada, e essa porta, as 2 portas já caíram em cima de mim várias vezes, são portas pesadas, então tipo, eu tenho medo também de me machucar, né, caindo a porta, mas tipo, só foi no braço até agora. Mas essas portas vivem caindo em cima de mim. Tem outros detalhes pequenininhos, assim, coisas que a gente descobre depois que a gente tá morando na casa, que eu falo, ai, não acredito que é assim, eu não aguento isso, eu não aguento esse barulho, eu não aguento esse pinga-pinga. Então, a gente decidiu mudar. Apesar de amar esse bairro, amar a vista que tem essa casa, essas coisinhas não impossibilitaram, assim, não tem como a gente continuar nessa casa mais com o tamanho, com o tanto das coisas que a gente tem. E também agora com essa gravação de vídeo, as coisas que eu tenho feito, vocês não sabem a bagunça que fica aqui, né? Eu tenho que arrastar a mesa, trazer o meu ring light pra frente, então, tipo assim, fica uma bagunça, toda hora tem que estar montando e desmontando coisa. Tendo um quarto extra, eu consigo fazer isso dentro daquele lugar e consigo deixar as coisas organizadas, né? Pra não ficar tendo que pegar e despegar as coisas toda vez. Então, são esses os motivos que a gente quer mudar. Ah, tenho mais.
A gente alugou esse apartamento, um dos motivos, além de tudo isso que eu falei, foi que ele tinha vaga de carro, apesar de a gente não ter carro ainda quando a gente alugou esse apartamento. 6 meses depois que a gente estava morando aqui, a gente comprou o nosso carro. E para nossa surpresa, quando a gente foi guardar o carro na nossa vaga, que tá anunciado que esse prédio, que esse apartamento tem uma vaga de garagem, a vizinha do lado começou a fazer um inferno na nossa vida, porque o carro dela ficava muito perto do nosso e ela não era uma boa motorista, e ela já tinha batido, a vizinha que morava aqui antes tinha batido no carro dela e ela não queria passar por isso novamente. E aí ela virou pra gente e falou assim: eu moro aqui há 5 anos, se tiver alguém que parar na rua, não vai ser eu, vai ser vocês. Lógico que eu briguei, falei um monte, mas não compensava. A gente tentou deixar o nosso carro ainda algumas vezes. O Fernando se esforçava muito para deixar o carro assim mais para trás possível, para não atrapalhar ela, mas toda vez que ela entrava e chegava grande, ela começava a acelerar o carro lá embaixo, que a gente ouvia, e aí ela subia as escadas fazendo barulho, batia a porta da casa dela, que é parede com parede. Então essa parede de trás é a parede da casa dela. Então ela é uma mulher solteira, sozinha e provavelmente mal amada. Então ela batia as portas do armário e assim ficava aquela situação, sabe quando te dá aquela ansiedade, aquela coisa assim, tipo, você sabe que você tá fazendo alguma coisa que é seu direito, mas também não se sente confortável de estar ali, sei lá, criando essa contenda, atrapalhando, vamos dizer, a vida de alguém. E aí ficava essa situação horrível. E todas as vezes que a gente precisou colocar o carro, mesmo que foi coisas muito rápidas, assim, de estar com o carro cheio de compra e colocar o carro um pouquinho pra frente. E quando ela tinha que sair, bem nessa hora que a gente tava com o carro lá, ela sempre reclamou, ela sempre brigava com a gente. E aí das últimas vezes eu queria responder também, aí, né, é melhor a gente evitar essas coisas aí pra gente não ser preso e não ir pra polícia, essas coisas assim. Então esses são os motivos pelo qual a gente quer mudar daqui. Beleza, então a gente começou a fazer essas inspeções. Mas antes de começar a falar das inspeções, eu fiz aqui mais ou menos um roteiro. Eu não vou lembrar tudo de cabeça, então eu vou dar uma olhadinha para baixo para falar tudo certinho, quais são os pontos que você deve considerar para você alugar um melhor lugar e ter o seu application aprovado, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar o bairro que você quer morar. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Sabendo o que tem no bairro, se tem café, se tem restaurante, se tem mercado, se tem transporte público perto, então você tem que ver qual que vai ser a sua facilidade de andar para um lado, de andar para o outro e comprar as coisas que você tem que comprar. Então a gente tinha dessa terceira vez, vamos dizer assim, que a gente vai mudar de casa, a gente pegou o mapa de Melbourne e fez um quadrado assim, né, meio que um retângulo na verdade, um retângulo indo para baixo. Por quê? O Fernando trabalha bem no sul da cidade e as praias mais bonitas também ficam pro lado sul da cidade. E aí, tipo, uma coisa que a gente sempre gosta é dar uma ida pra praia. Não que eu vá lá, eu vou ficar torrando no sol, ou eu vou ir entrar na água. Não, a gente não faz isso. Mas a gente gosta de passear, ficar um tempo sentado, comprar um sorvete. Sabe aquela vibe de praia? Então a gente gosta disso desde o Brasil, e quem conhece a gente sabe que a gente sempre amou viajar pra, tipo, ilha, esses lugares assim de praia, né? Então a gente fez esse retângulo no mapa de Melbourne e falou, olha, daqui até aqui embaixo, no máximo desse limite de distância, é onde a gente vamos procurar, que é onde a gente moraria. Lógico que a gente começou a ver os bairros, né, que aqui chama subúrbios, mais próximos do centro da cidade, mais perto aqui dessa região. Só que pro que a gente queria, que era espaço, que eram 2 quartos e com sala e com cozinha grande para caber as coisas que a gente tem, não tinha no preço que a gente poderia pagar, né? Porque quanto mais perto do centro da cidade você mora, mais caro vai ficando. Então acabou que a gente teve que ir descendo, descendo e descendo. Aí, pra ajudar, eu comecei a trabalhar também num subúrbio, num bairro do sul. Aí eu falei, bom, se eu não tenho que mais ir pra City, o Fernando tá tendo aula online, o trabalho dele também é no sul, não faz sentido nenhum a gente ficar aqui quebrando a nossa cabeça pra achar dentro do nosso padrão uma casa aqui, né, um apartamento, seja lá o que for, nessa região. Então vamos descendo um pouquinho mais. A gente fez bem assim, na linha da praia, alguns bairros que a gente gostaria de morar e um pouquinho mais afastado também, porque aqui a gente não tá muito colado na praia de questão de andando, então a gente tá um pouquinho para dentro também. Então morar um pouquinho para dentro do lado sul não seria um problema pra gente, estaria ok também. Então a gente começou a fazer isso, foi assim que a gente definiu
qual que é o lugar da cidade que a gente gostaria de morar. Definido o bairro que você quer morar, ou pelo menos a região da cidade que você quer morar, você tem que começar a filtrar qual é o tipo de imóvel que você quer morar. Então a gente tem 4 tipos de imóveis diferentes. Tem casa, tem townhouse, que são sobrados, tem apartamento e tem estúdios. E tem apartamentos que são units também, né? Que não chegam a ser apartamentos com aquela visão que a gente tem no Brasil, um prédio alto, cheio de apartamento para morar. Tem, na verdade, casas que parecem ser casas, são térreas, só que ela tem, tipo, 4 no mesmo terreno, então eles são chamados de units, né? Unidades, quando é assim. Então são 5 tipos de coisas, né? 5 tipos de imóveis diferentes que você pode ali escolher. Aí você vai olhar as particularidades de cada um e vai falar, eu gostaria de morar numa townhouse, eu gostaria de morar numa casa, eu gostaria de morar num apartamento, e aí você vai filtrando também, porque nos sites você pode filtrar qual que é o tipo de acomodação. Eu deixava, na verdade, todos, porque aí eu ia pesquisando somente pelos bairros que eu queria e não me importava, né? Na verdade, a gente não se importa de morar em apartamento, morar em casa, pra gente tá tudo bem. Terceira coisa que você tem que considerar, que foi uma das coisas que a gente considerou até para vir para essa casa, tá? Então, quando a gente veio para essa casa, a gente já tinha isso muito bem estabelecido e a gente não deixou de querer essas coisas. Então, você tem que considerar coisas que você gostaria que tivesse dentro da casa. Então, a gente sabia que quando a gente saiu do estúdio, da área norte pra cá, a gente queria uma casa que tivesse lavadora de louças, porque eu não aguentava mais lavar louça. Aí você fala, Roberta, mas no Brasil todo mundo lava louça na mão. Eu sei, gente, eu lavei louça no Brasil na mão a minha vida inteira, mas vocês não têm noção do frio que é nessa cidade. Então, lavar louça aqui no inverno, até usando luva, tá? E todas as casas aqui, elas têm torneira com água quente já embutido, mas mesmo assim, tipo, é um terror, sabe? E a gente vai cansando também, porque as pias são menores aqui, sabe? Não são aquelas pias grandes que a gente tem no Brasil, às vezes são uns quadradinhos, sem brincadeira, uns quadradinhos desse tamanho, assim, dependendo da casa. Como é que você vai lavar um monte de panela, coisa grande assim, dessas coisas? É um horror lavar louça no exterior, pelo menos aqui na Austrália. Então a gente queria muito que tivesse máquina de lavar louça. Aí ticamos, né, aquele box, porque essa casa tem máquina de lavar louça. E lógico que a próxima também tinha que ter, porque depois de 2 anos com máquina de lavar louça, a gente não ia conseguir voltar depois a lavar louça na mão de novo, né? E aí, beleza, a gente queria isso. Queria ainda continuar perto de uma estação de metrô e morar perto, que eu falo é andando, tá? Não é ter que pegar um ônibus ou pegar um tram para poder chegar na estação de metrô. Não, é ir andando da estação de metrô. Então isso também era uma coisa que a gente não abria mão. A gente não gosta muito de carpete, porém depois de morar 2 anos nesse apartamento com piso laminado, a gente viu que no quarto é bom. Porque é muito frio aqui, né? Por conta do frio também. Então, assim, não queria que tivesse na sala e na cozinha. Lógico, na cozinha nunca vai ter. Mas nos quartos tudo bem, estaria liberado. Então, eram essas, assim, as coisas primordiais que a gente estava procurando, além de um quarto extra ou um lugar grande ali para fazer um escritório, alguma coisa assim. Tá? Então defina o que você quer da sua nova casa. O que ela tem que ter? Gosto de vista, gosto de ver as coisas. Olhando aqui, por exemplo, eu estou sentada aqui gravando esse vídeo e eu tô vendo ali, ó, tem uma van descarregando alguma coisa, acabou de passar uma pessoa, aqui embaixo também passou alguém. Então a gente não consegue se ver morando no lugar, até porque no Brasil a gente morou no fundo da casa da minha mãe, que era no fundo, que tinha cara com parede, a gente não se via mais morando num lugar que a gente não abrisse janela e não conseguisse ver nada, sabe? Então ele tem que ter visão, assim, a gente tem que ver o que tá acontecendo nos lugares. Então isso era uma das coisas também que era importante pra gente. Independente de qual seja as suas expectativas, aquilo que você quer colocar, vai enumerando, coloca aquilo que você fala, não, eu gostaria de morar numa casa que tivesse isso, isso, isso e aquilo. Porque aí fica mais fácil. Quando você entrar nos sites da imobiliárias, você vai conseguir olhar assim, falar, essa casa tem isso, tem aquilo, é piso laminado, é piso frio, é carpete. Então, assim, são coisas bobas, mas que faz toda a diferença, porque é o lugar que você vai morar. Então, ele tem que ter, assim, o máximo de coisas que você está procurando. Outra coisa legal que você pode fazer, que foi o que a gente fez, na verdade, desde o ano passado,
passado, quando a gente teve essa dificuldade com a garagem, que foi no meio de 2019, então vamos dizer que foi em julho de 2019 que começou essa nossa sofrência sem vaga de garagem e ter que parar o carro na rua, pagando um apartamento que tinha o direito de vaga de garagem. A gente nunca parou de olhar os sites de aluguel aqui da Austrália. Então a gente sempre estava, lógico, às vezes a gente olhava mais constante, às vezes parava um pouco, mas a gente sempre estava ali ligado no mercado para saber o que estava acontecendo. Então isso também é uma dica legal. Você vai mudar, de repente daqui 6 meses ainda, falta um tempo ou mais, começa já a procurar casa, porque você consegue acompanhar o mercado. Você vê, às vezes, quando a casa demora para ser alugada, de repente você consegue dar uma oferta um pouco menor no valor do aluguel. Muitos aluguéis, eles abaixam também o preço por conta disso. Se ele fica lá 3 meses, ninguém quer alugar, eles acabam abaixando o preço ou reduzindo o valor do bonde. Então, assim, é legal você acompanhar essas coisas para você entender um pouquinho como que tá o mercado imobiliário e como ele se comporta no mês que você tem ali para mudar. Tá? Então isso é uma coisa que a gente sempre fez, sempre acompanhamos os sites e ficava lá como um hobby, entrando lá e olhando, olha essa casa, olha isso, olha aquilo. E algumas vezes foi muito legal fazer isso, outras vezes, na verdade, era bem frustrante fazer isso, porque a gente olhava casas, sim, que a gente queria muito morar, só que não estava no tempo ainda da gente sair daqui. Aí a gente queria marcar inspection, e tinha vezes que a gente ia, a gente ia fazer inspection mesmo sabendo que não ia aplicar, só se assim valesse muito a pena de perder o bonde, que é o depósito calção nesse lugar que a gente está morando. E aí eu já explico mais um pouquinho sobre isso lá na frente, tá? Guarda um pouquinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre o agendamento de inspeções. Então você entrou nos sites lá, você viu a casa que você quer alugar, tem tudo aquilo que você gostaria, ticou todos os boxes daquilo que você estava esperando, você vai marcar uma inspection, tá? Como que você deve ir para uma inspection? Como que você deve se comportar numa inspection? Bom, a inspection nada mais é também que como se fosse uma entrevista, vamos dizer assim. Na verdade, a pessoa do real estate, ele vai estar te avaliando um pouquinho. Então, ele vai às vezes te dar uma medidinha, ele vai perguntar alguma coisa do seu trabalho. Então, assim, vá preparada, tanto de vestimenta quanto para dar respostas, para fazer perguntas também no final dessa inspeção, né? Porque às vezes, assim, a pessoa mostrou ali toda a casa para você e tem todo tipo de agente. Tem gente que vai falar, que vai ficar puxando papo com você, te perguntando as coisas, que vai te mostrar as coisas. Tem gente que vai falar assim, tá aqui, sobe lá e vai fazer. Então, assim, tem pessoas de todos os tipos. Tem gente que perdida, que nem era a pessoa, na verdade, que era o que tava lá na foto, que era o real estate agent. Ele manda outra pessoa, sabe Deus lá por quê. Aí vai outra pessoa que não sabe qual que é a chave, não sabe qual que é o andar. Já aconteceu de esquecer a chave, de trazer chave errada e mandar todo mundo embora. E tinha fila para fazer a inspeção na casa. Então, tipo, essas coisas acontecem. Então, varia muito de real estate para real estate, de agente para agente. Tem mulher que vai parecendo, tipo, tem um seriado no Netflix que ele é de real estate, que as mulheres trabalham, assim, todas montadas. É muito engraçado. E aí tem, assim, algumas mulheres que vão, assim, salto alto, toda maquiada, né, com vestidinho, assim, todo social, tal, não sei o quê. Tem outras pessoas também que vão nada a ver. Então, tipo, depende, gente. Mas o que importa é a sua imagem, não a imagem da pessoa. Então vá lá, bem arrumado, e faça perguntas, né, também sobre aquilo lá, o que não tá ali na descrição, né, lógico que na descrição vem qual que é o valor do depósito calção, qual que é o valor do aluguel por semana, se não tiver no mês, pergunta, porque não é literalmente a mesma coisa. Isso foi até uma surpresa quando a gente começou a alugar, a gente olha assim e fala, $400 por semana, então 400 vezes 4, que são 4 semanas no mês, é tanto, e não é. Tem uma porcentagem a mais que eles colocam, provavelmente fica na imobiliária, então você tem que perguntar qual que é o valor do mês, caso não tenha ali, né, descrito. Então, faça esse tipo de pergunta. Sobre essa questão de imagem, geralmente a gente marcava sempre depois dos horários de expediente do Fernando, quando ele terminava de trabalhar, ou de sábado, e às vezes sábado ele também trabalha. Então ele ia com a roupa dele de labor. Pra quem não sabe o que é isso, são botinhas, aquela de bico de ferro, né? Parece que ele vai escalar uma montanha, um shorts bege, todo zoado, e uma camisa refletiva verde ou laranja. Então, assim, nunca deu errado, mas se você tiver um tempo de ir pra casa tomar um banho e depois você ir fazer essa inspeção, de repente é melhor,
né, vai também da sua profissão. Isso daí não tem nada a ver, e a Austrália eles tratam assim as pessoas por igual, independente do que elas façam. Então, mostrar na verdade também que você está trabalhando, de repente é uma vantagem para você, porque eles sabem que você está trabalhando, e renda é uma das coisas importantes para você conseguir alugar um imóvel. Outra coisa que aconteceu desde março para cá, vem acontecendo, agora tá parando um pouquinho porque os números de casos de Covid estão assim normalizados, parados aqui na cidade, é que alguns lugares eles não marcavam inspeções se você não mandasse a sua aplicação primeiro. Então eles faziam uma pré-aprovação, eles olhavam, ó, essa pessoa aí pode ser que seja um bom candidato, e aí ele marcava essa inspeção. Se você não mandasse essa aplicação, não tinha inspeção. Então tem alguns lugares que estão ainda trabalhando com isso, então pode ser que isso aconteça dependendo um pouco da agência, da imobiliária também. E aí chegou o momento, né, você viu aquele apartamento, aquela casa que é a sua cara, que você quer morar naquele lugar, chegou o tal esperado momento da aplicação. Então, o que você deve, o que você precisa fazer para que a sua aplicação seja bem sucedida? Bom, existem vários rumores diferentes e várias estratégias diferentes para essa aplicação, mas em todos os lugares que você procurar e que você ler sobre isso, e eu te dou até um conselho, é que você tenha as documentações mínimas necessárias, os documentos que suportem a sua aplicação, que você seja mais honesto possível na sua aplicação, que você explique qualquer gap de falta de emprego ou qualquer coisa que esteja um pouco esquisita na sua aplicação. Tá? Então isso conta muito, você precisa mandar os documentos e mandar isso muito certinho, porque se eles olham que você não tem documentação completa, eles já vão descartar a sua aplicação, tá? Algumas pessoas dizem também e fazem isso, que se você gostou muito de uma casa, de repente você não tem um histórico de aluguel, você nunca alugou antes em nenhum outro lugar, você está chegando agora, só que você tem um dinheiro que você trouxe do Brasil, ou que você está trabalhando, você tem um dinheiro guardado aqui, o que você pode fazer é oferecer aluguéis, pagamentos de aluguéis antecipados. Quando você for fazer a sua aplicação, você pode falar, eu quero e eu tenho condições, eu gostei muito desse lugar, então eu me comprometo, eu faço essa oferta de pagar o bonde mais, sei lá, 3 meses do aluguel. Então, se você tem essa possibilidade, você pode fazer isso, que vai te garantir um pouco mais que você consiga esse lugar, né? Porque a pessoa vai olhar o tanto de dinheiro que ela vai receber de uma vez só e, de repente, isso faz um diferencial de você para outras pessoas. A gente não fez isso, então a gente falou, bom, vamos trabalhar com aquilo que eles estão pedindo e se for para ser, vai acontecer. Não vou colocar ali muito dinheiro nisso, até porque eu tenho que fazer outras coisas também dentro da casa, comprar outras coisas que aqui já tinha e que lá não tem. Então a gente falou, olha, eles estão pedindo isso, eu vou mandar isso e vai ser isso. Tá? Mas isso é dentro da realidade de Calgary. A gente já estava morando aqui, já tem um bom histórico como imobiliária, já vai fazer 2 anos. A gente tinha mais 1 ano de um outro lugar também que a gente cumpriu todo o período do aluguel. Então, assim, cada caso é um caso, né? Os dois estão trabalhando aqui, de repente, para quem chega e quer tentar alugar uma coisa por conta, esse truque aí, essa dica talvez seja muito legal e seja bem recomendado e que você consiga ser bem sucedido se você oferecer esses 3 meses aí antecipados na hora de fazer essa aplicação. Vamos para a documentação que você precisa. Então, essa documentação que eu vou falar aqui é a documentação mínima e básica. Se você tiver ou quiser colocar alguma coisa a mais, por sua conta, mas sem isso é impossível ou muito impossível, ou se você der muita sorte, pode ser que eles aprovem sem isso. Mas assim, coloque em mente que essas são a documentação necessária para você mandar para qualquer imobiliária quando você quer fazer a sua aplicação de aluguel, beleza? São as suas IDs, né, a sua identificação. Geralmente pra gente brasileiro é um passaporte, tá? Então você tem que mandar o teu passaporte. Caso você tenha a carteira de motorista australiana, você pode mandar também. Se você não tem australiana, não adianta você mandar o extrato bancário, tá? Então eu sei que tem gente que consegue alugar sem isso, mas as pessoas que eu conversei que conseguiram alugar sem extratos bancários, fazia muito tempo, fazia mais do que 2, 3 anos que não tinha entrado numa aplicação recente, então eu acho que isso hoje é uma das documentações básicas, até que eles falam isso pra gente. Eu recebi já checklist de imobiliária que tinha o bank statement, que é o extrato bancário. Se o seu extrato bancário for de uma instituição que não é aqui na Austrália, você precisa traduzir isso para que eles entendam, pelo menos dar um highlight no valor lá e traduzir o que
saldo, essas coisas assim, para que eles consigam visualizar o valor que você tem. Tá? E tenha em mente que tem a questão da conversão também. Então, o seu dinheiro que tem que estar lá, convertido, tem que ser o valor aqui no mínimo do bonde e de um mês de aluguel para você fazer essa aplicação. Outra coisa também, contrato de trabalho. Muitas pessoas aqui não trabalham por contrato, trabalham como casual. Então, o que você pode fazer é anexar os seus comprovantes de pagamento, que aqui chama payslip. Então, você pode colocar aí seus olerites, né, o contra-cheque, junto também nessa aplicação. Você precisa demonstrar que você tem uma renda e que essa renda é paga semanalmente ou quinzenalmente ou, sei lá, até uma vez por mês. Outra coisa que você pode colocar também falando de emprego, não é obrigatório, mas é um diferencial, sua documentação ela fica mais completa, é colocar uma carta, recomendação do seu empregador. Então você pode escrever uma carta no Word, salvar em PDF, pedir para o seu gerente, o teu chefe, né, o dono da empresa, dependendo do tamanho da empresa, assinar, mostrando ali, olha, eu declaro, né, que fulano de tal trabalha aqui desde tal data, ele recebe tanto, ele trabalha tantas horas, né, ele é uma pessoa confiável, então isso também faz um diferencial. Então é uma carta do empregador. Caso você tenha isso, além do teu contrato de trabalho e os seus olerites. Os vistos, tá? Então é muito importante porque a pessoa precisa saber qual que é a sua validade, né? Quanto tempo que você vai ficar na Austrália, nessa cidade, o que você está fazendo. Se você já estiver alugando um apartamento ou uma casa, você pode colocar o seu contrato atual, que ali vai estar de quando a quando, ele vai estar o valor, ele vai estar todas as cláusulas, então ele é um documento oficial, você pode anexar junto o seu contrato de leasing, né? O contrato do aluguel corrente que você está morando, da casa que você está morando. Caso você não tenha isso, você pode anexar os comprovantes de pagamento. Caso você pague para a pessoa através de transferência bancária ou a pessoa emita algum recibo para você, você pode anexar isso para eles terem um controle que todos os meses ou semana você fez os pagamentos sempre direitinho. Outra coisa que fica na aplicação, é super importante você colocar, são 2 referências pessoais. Pode ser amigo, não pode ser parente próximo, né? Por exemplo, no meu caso, eu não poderia colocar o Fernando como minha referência pessoal, nem eu a dele. Então, precisa ser um amigo seu, um professor, alguém do seu trabalho. Então, você precisa colocar 2 referências pessoais e 2 referências profissionais. E aí, você também pode colocar um colega de trabalho. Você tem que colocar o teu chefe de qualquer forma, ou um gerente, né? Alguém que é ali que vai responder por você. Que eles ligam, gente, principalmente para referência profissional. Para referência pessoal, pode ser que eles não liguem, você coloca também um contato de emergência, eles não ligam para esse contato de emergência, só que referência profissional é super importante. Então, tem que colocar alguém de confiança que vai falar alguma coisa boa de você, que vai confirmar os dados que você colocou no application, né, de quanto você recebe, onde você trabalha, o que você faz. Então, é muito importante que você coloque isso. Outra coisa que você pode anexar, básico, contas de consumo. Então, conta de eletricidade, conta de celular, seguro de carro, se você tiver, você anexa também conta de consumo. Pelo menos umas 3 contas de consumo, com validade do mês anterior ou a vigente, se você já tiver pago, já tiver passado da data de pagamento, são o mais indicado. Se você tiver carro, você pode colocar também o registro do seu carro, né, que aqui chama registration mesmo. Então você coloca ali esse registro que ele vai ver que você está bem cumprindo a lei, seu carro está bonitinho, certinho, você não tem dívida no carro. Então é legal de você colocar também caso você tenha carro. E para finalizar toda essa documentação, uma das coisas mais importantes, vamos dizer assim, tudo que eu falei é importante, tá? Todas essas papéis, essas identificações, elas vão fazer uma diferença enorme na sua aplicação. Mas isso é uma dica e é uma coisa que muita gente faz, até australiano faz, só que eu acho que estudante internacional nem todos sabem desse macete, vamos dizer assim, tá? Que é escrever uma cover letter. O que é cover letter? É uma carta de apresentação. Então, como tem carta de apresentação para aplicar para trabalho, também existe carta de apresentação para você aplicar para alugar algum lugar, tá? Alugar um imóvel. O que você vai falar nessa carta de apresentação? Você vai contar um pouco da sua história,
o que você está fazendo nessa cidade, né? Por que você veio para a Austrália, qual que é o tipo do seu emprego, quanto que você ganha, por que você escolheu morar naquele lugar, isso é muito importante. Então você vai descrever ali, tipo, um pouco com riqueza, com detalhes, né? De repente ali conseguir construir uma emoção na pessoa que tá lendo. Lógico, gente, você não vai fazer uma carta triste, né? Ah, que não sei o quê. Não é isso. Mas aqui no exterior ele fala muito sobre uma emoção mesmo, uma conexão quando a pessoa tá olhando uma carta ou alguma coisa, que ele consegue sentir um pouco a pessoa, sabe? E entender um pouco da personalidade da pessoa. Então, para isso que serve essa carta de apresentação. Então, você vai colocar ali por que você escolheu aquela casa, por que você quer morar naquele bairro, quais são os benefícios, o que aquilo vai trazer de bom para você. E você pode pegar, assim, pontos específicos, sabe? Você pode falar, tem restaurantes, tem mercados, tem estação de metrô, tem praia, tem parque, tem escola para quem tem filhos, sabe? Então você vai pegar assim detalhes daquele bairro e vai colocar lá, esmiuçar e falar por que você quer morar naquele lugar, naquele bairro. E também a mesma coisa com a casa. Tá, então você vai falar assim, eu quero morar nessa casa porque essa casa tem isso, tem aquilo, que não sei o que, ela é iluminada, ela é espaçosa, então você vai colocar características daquela propriedade, tá? E assim como uma carta de apresentação de emprego, ela é pessoal, então você não pode usar a mesma carta para aplicar para uma outra. Então, por exemplo, você aplicou para 5 casas diferentes, você não vai usar a mesma, porque às vezes não é perto de estação, ou não é perto de praia, ou aquela casa não tinha aquilo que você descreveu na outra. Então você tem que personalizar essa carta e você vai escrever uma carta diferente para cada casa que você quiser aplicar, tá bom? Também finalizando, você pode colocar algumas coisas que são meio que um padrão, né? Você fala assim, eu sei que alugar um imóvel, ele acarreta algumas responsabilidades, como pagar o aluguel em dia, como fazer isso e aquilo, como manter a casa, né? Não fazer barulho, não incomodar os outros, esse tipo de coisa, tá? Então você vai colocar ali uns bullet points com essas coisas que são padrão. Você só conclui falando assim, muito obrigada, né? Tudo que eu falei é muito verdade, agradeço não sei o que, não sei o que lá. E aí você conclui, coloca o teu nome, assina, tá? Porque quanto mais bonitinho você fizer, a pessoa vai ver, pô, ela colocou esforço de fazer aquilo. Ela não simplesmente fez, sei lá, um copia e cola. Porque quando você tá fazendo a aplicação, ele é tudo eletrônico, né? Ele é tudo online e ele tem um campo assim que você fala por que você quer morar naquela casa. E ali você pode escrever. Só que ali todo mundo faz, entendeu? Se você fazer uma carta em Word, você salvar ela em PDF, se você colocar a tua assinatura, mesmo que seja eletrônica, eles vão ver que você dispensou ali mais tempo para construir aquele application, que você tem realmente a intenção de morar naquele lugar. Então isso vai fazer um diferencial, de repente, para o seu application ser selecionado, tá? Então é uma dica que eu dou e sempre funciona. Então faz essa carta de apresentação, essa cover letter para o seu real estate. Fala também da pessoa, o agente, da condição da casa, quando você viu a casa estava limpa. Por exemplo, nessa casa que a gente aplicou, uma delas, a gente sentiu o cheiro de tinta. E, tipo assim, era legal, porque a pessoa se preocupou em dar uma renovada na casa, né? Então, eu descrevi isso na carta. Eu falei assim, a gente pôde sentir o cheiro de tinta, a casa estava muito bem mantida. Então, assim, fala sobre esse tipo de coisa. Falei também da pessoa do real estate, que ele foi super cordial, foi amigável com a gente, explicou, ele deu tempo suficiente pra gente olhar. E, realmente, nessa casa a gente entrou, olhou, abriu todos os armários. Apesar do Covid, que tinha algumas restrições, ele deixou a gente fazer isso. Porque outras pessoas que a gente foi fazer inspections que a gente nem chegou a aplicar, não pode mexer em nada, não podia pegar na maçaneta da porta, sabe? Então, foi assim, uma pessoa bem legal. Então eu descrevi isso também, né? Que sentia ali bem-vinda e tal. Então, é uma das coisas que isso assim é um dos pontos principais. Faça essa carta de apresentação. Então, são essas as documentações. Se você tiver alguma coisa a mais, quiser colocar, aquela coisa do seguro morreu de velho, é melhor pecar pelo excesso, coloca também, tá? Mas essas são as coisas básicas e as coisas que dão certo para fazer uma aplicação e ser bem sucedido. Sua aplicação ser selecionada nesse mercado tão competitivo que é alugar um apartamento, né? A gente que não é residente permanente, a gente é residente temporário. E até algumas pessoas que são residentes permanentes também, tá? Elas sofrem com isso. Essa questão de competitividade, de gente com mais dinheiro, gente com um emprego melhor. Então são essas dicas aí que você pode seguir, tá? Espero que dê certo. Se der certo pra você na sua próxima aplicação, me conta, que eu vou ficar torcendo por vocês. E agora eu vou falar, né? Então a gente fez
algumas, sei lá, acho que umas 4 ou 5 inspections diferentes, mais ou menos. A gente aplicou para 2 lugares e fomos selecionados nos 2 lugares, o que deixou a gente assim com uma dúvida gigante. E a que a gente mais gostou demorou mais tempo para aprovar a gente, e a que a gente menos gostou, que era a casa maior, não era maior, mas era mais nova, que tinha exatamente tudo que a gente queria, a gente foi aprovado antes e a gente falou que não ia ficar lá. Então a gente deu um passo assim bem arriscado, porque a outra não tinha sido aprovada ainda, mas a gente conseguia se ver morando lá por vários motivos diferentes. Apesar dela ser um lugar um pouco mais antigo, tem algumas coisas que a gente sabe que a gente vai chegar lá e ter que botar a mão na massa para fazer, mas a gente preferiu. Então agora a gente já tá com o endereço certo, já tá, né? Cheque calção pago, 1 mês de aluguel pago, só estamos esperando para pegar a nossa chave e mudar. Então a gente muda até o final desse mês e começo do mês que vem acaba o nosso aluguel daqui, né? Então aí vocês vão ver cenários diferentes, coisas diferentes, e aí aguardem cenas dos próximos capítulos. Mas estamos muito felizes porque é no bairro que a gente queria, é o tipo de casa que a gente queria, assim, tipo de terreno que a gente queria. Lógico que não é uma casa super nova do jeito que a gente queria, tem algumas coisinhas que a gente não queria, mas tem na casa, mas em compensação tem coisas que a gente queria muito ou que, tipo, ia ser um bônus, sabe? E tem ali na casa. Então, é isso aí, gente. Até o próximo vídeo e sigam essas dicas para que vocês consigam também morar e alugar o imóvel perfeito para vocês, né? A casa dos sonhos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.